Então, pessoas, vamos colocar essa introdução no ponto, no mil, no total, na escala que precisa acontecer dentro do seu texto? Eu acho que já está mais do que esclarecido pelo volume de aulas em que eu já trabalhei isso, que a introdução da redação é o parágrafo mais importante que existe no texto. De fato, a introdução é o parágrafo mais bem avaliado quando se trata de qualquer processo seletivo, seja pelo Enem, pelo vestibular ou qualquer concurso público, justamente porque é aquele parágrafo em que quase todos os critérios de avaliação são destrinchados. É ali na introdução que o corretor entende se você domina o tema, se você é capaz de compreender a inclusão desse tema dentro do cenário contemporâneo, ou dentro de um recorte histórico, ou dentro de uma demanda específica de conhecimento. É nesse momento que nós entendemos ainda na introdução se você conhece a natureza de um texto dissertativo, justamente para você conseguir se posicionar dentro do assunto em que você está discutindo, e é claro, é dentro da introdução também que nós sabemos se você tem capacidade de organização do texto, ou seja, suas habilidades coesivas, né? Para distribuir teses, para já estabelecer qual matriz de argumentação você vai levar para a evolução do texto e qual é o diálogo que você estabelece com os textos de apoio. Você está vendo que se a sua redação tivesse só 5 linhas ou 6 para a introdução, você já teria informação suficiente para ter a avaliação quase completa. E a maioria de nós que lida com redação o tempo todo, nós já sabemos muito bem que se a introdução não estiver no ponto, dentro do que precisa acontecer, não adianta conferir o resto do texto. Nós sabemos muito bem que não vai funcionar a contento. Então, a introdução é o termômetro. Ali nós já sabemos se você conseguiu entender o que era para fazer ou se, sinto muito, você não sabe o que é redação ainda. Então, vale a pena você investir muita atenção, muito cuidado e o máximo de desenvolvimento possível dessa introdução, certo? Para que você consiga garantir os melhores resultados na dinâmica da sua prova. Independente do que você esteja fazendo, para qual prova você esteja concorrendo, a sua introdução obrigatoriamente precisa contar com 4 pontos. Vou tirar o obrigatoriamente para dizer que 3 desses pontos são obrigatórios e um deles, se você fizer, tá ótimo. Se você não fizer também não se sobrevive. Bom, primeiro aspecto fundamental, que é o principal que vai ser avaliado em qualquer texto que você fizer, é a forma como você compreendeu o tema, convertendo esse tema em problema e conseguindo, a partir desse problema, defini-lo na realidade brasileira. Então, é fundamental que você não dê voltas, que você não se perca, mas que você consiga deixar muito claro qual é a dimensão de crise com a qual nós estamos lidando. Vou deixar essa máxima aqui, porque ela deve guiar a sua vida e todos os textos que você produzir. Redação é crise. Sempre é uma crise sob análise. Ou é uma crise social, ou é uma crise comportamental, ou é uma crise ambiental, ou é uma crise política. E nas primeiras linhas do seu texto, a gente já tem que entender que crise é essa. Qual é o grande ponto que precisa ser discutido? O que está acontecendo dentro da realidade que te puseram para debater? E quase sempre os indícios dessa crise, as pistas que você tem, foram sinalizadas lá nos textos de apoio. Então, aquela passada de olhos na informação dos textos de apoio já vai te deixar mais ou menos inteirado de quais crises são essas, o que está acontecendo. E aí, claro, todo tema traz uma palavra principal, um conceito principal que precisa ser definido o quanto antes. Então, isso aqui é a alma da introdução, é o pilar principal do texto todo, precisa acontecer o quanto antes. Isso é mais valioso do que repertório, isso é mais valioso do que a topicalização, isso aqui é mais valioso do que a redação inteira. Você precisa mostrar para quem está corrigindo que você entendeu a dinâmica de problematização que a proposta envolveu. Porque, inclusive, problematização é a essência do texto dissertativo argumentativo. Depois disso, a gente espera que você seja capaz de trazer um contexto real, que seja, de fato, sobre o tema, né? Que não seja genérico, em que o tema tenha um grão de areia lá dentro. Não, é real,
é pertinente e é simples. O menos explicado possível, porque é só quando você responde, ó, esse problema que eu estou discutindo está situado dentro dessa realidade aqui. Esse aspecto, no entanto, não faz parte dos obrigatórios. Se porventura você está escrevendo a sua introdução, percebe que você não tem um bom contexto para isso e pula essa parte, sua avaliação ainda pode ser muito boa. Mas, quando você contextualiza, você prova para quem está corrigindo que você domina o assunto com o qual você está discutindo, que você sabe em qual realidade que ele se insere. Então, vale a pena você ter um bom contexto para mencionar. Inclusive, em algumas aulas presenciais aqui, eu comentei que esse contexto pode até ser generalizado como um fator conjuntural, de você dizer na sua introdução que a crise com a qual você está lidando é resultado de uma evolução conjuntural em que se entrecruzam problemas de dimensão política, econômica e social. Dá para fazer esse migué aqui no contexto, relacionando a uma dinâmica conjuntural e fica super bacana. Porque se você for pensar bem, quase todos os problemas de natureza social, comportamental, política que você vai discutir, tem um cruzamento de questões políticas, econômicas, sociais, né? Dá para você jogar essa estratégia. Ou para você dizer que esse problema é estrutural, ou seja, que ele evolui na forma como a sociedade se desdobra. Então seria algo como na redação. Nesse contexto, tal crise é resultado de uma dinâmica estrutural na evolução histórica do país, já que o problema fulaninho acaba sendo resultado de falhas no que dizem respeito à compreensão do circuito social, do circuito político, do circuito econômico. Dá para jogar isso também. Então dá para você fazer contextos genéricos assim, na dimensão conjuntural, na dimensão estrutural, ou de você, de fato, ter um contexto que seja sobre o tema, certo? Isso invalida os repertórios coringa que foram usados e são usados até hoje para contextualizar a redação? Não, não invalida. Muda só o jeito de você abordar. Você pode continuar recorrendo a revoluções industriais, à Constituição Federal, ao processo de redemocratização, para colocar aquele contexto-chave em que quase todos os temas se inserem. Tudo depende do jeito como você escreve, provando que esse contexto é sobre o tema. Além de tema e contexto, é fundamental que na sua introdução fique claro qual é o posicionamento que você defende a respeito desse assunto. A grande pauta, na verdade, a respeito desse posicionamento, desse julgamento que você faz, é que não é você quem faz. Na verdade, redação não te dá liberdades, né? Você não tem muita autonomia para escolher qual ponto de vista você defende, que lado da situação você opta por discutir. Na verdade, esse julgamento também já é sinalizado pelos textos de apoio. Então, é mais ou menos a direção que o texto de apoio dá, é a direção que você reproduz aqui, de colocar diante disso, a crise é severa contra a dignidade humana, afeta o bem-estar social, deve ser combatida, que é o mesmo ponto de vista que o texto de apoio já te mostrar. E claro, para encerrar tudo isso, tópicos, né? Quais vão ser os assuntos que você pretende levar ao desenvolvimento? Maior cuidado na seleção dos tópicos, é claro, alinhar-se ao que os textos de apoio já sinalizaram também. Você está vendo que texto de apoio tem uma influência maior do que a gente supõe, né? Porque o texto de apoio já determina linhas argumentativas que são esperadas na avaliação do texto. E olha, essa história de ser esperado na avaliação do texto está ficando cada vez mais importante, já que boa parte das bancas, inclusive o Enem, estão cogitando usar inteligência artificial para corrigir redações. Caso isso evolua nos próximos anos, significa que esses textos precisam se aproximar cada vez mais de um padrão, ou seja, existe um padrão de previsibilidade. Quanto mais próxima a sua redação ficar desse padrão de previsibilidade, melhor é a nota. Quanto mais distante ela ficar desse padrão de previsibilidade, pior é a avaliação. Ou seja, é preciso que o seu texto esteja padronizado de acordo com a expectativa da banca. E essa expectativa da banca, meu senhor, minha senhora,
é o que os textos de apoio sinalizaram como direção possível para a argumentação. Então, o texto de apoio, reforçando para você, ele vai detectar qual é o nível de problema social que o seu tema envolve, é o mesmo nível de problema que está lá, é o que você coloca dentro da sua introdução. Ele vai determinar qual é o julgamento que você vai fazer sobre o tema, se é bom, se é ruim, se é válido ou não, se precisa ser combatido ou elogiado. E ele vai definir também, pelo menos, uma das teses que você vai discutir na sua redação. Então, texto de apoio precisa ser obedecido porque ele dá essa margem de previsibilidade a respeito do que se espera na redação. Você não pode se distanciar muito disso. E para os próximos anos, não sei se até o final do ano isso já vai ser uma realidade, pela velocidade com que a tecnologia evolui, se até lá evoluir a esse nível, de fato, você precisa ser subserviente aos textos de apoio. O que eles definirem como argumentação é o que você é obrigado a sustentar na redação inteira. Então, uma redação construída em 4 bases, 4 períodos, né? A introdução construída em 4 períodos e amplamente influenciada e condicionada por aquilo que os textos de apoio determinam que você deve produzir, certo? Eu selecionei aqui 3 redações de alunos meus que costumam alcançar mais de 90% nas avaliações e, claro, com introduções muito bem feitas, para você ter uma noção mais clara do que você deve fazer, ou sobre essa situação toda que eu estou expondo aqui nesse momento. São alunos muito apegados à estruturação, felizmente, até porque a dinâmica de prova hoje é quase que exclusivamente a cobrança em torno de estruturação, e eles erram um pouco nesse aspecto. Vamos dar uma olhada no que fizeram? Maria Roberta escreveu uma redação sobre o choque entre o modelo preventivo de saúde pública no Brasil e a perpetuação de ciclos epidêmicos. Tema muito pesado envolvendo saúde pública e educação, né? Então, modelo preventivo e ciclos epidêmicos perpetuados. Vamos ver como ela constrói. Veja que Maria Roberta ainda se sente mais segura começando o texto com o repertório. No entanto, já incluindo o tema, vamos ver. A criação do Sistema Único de Saúde, em 1990, foi responsável pela propagação de medidas sanitaristas. No entanto, o modelo preventivo de saúde pública não está sendo eficaz no controle de ciclos epidêmicos. Veja que a primeira frase de Dona Maria Roberta nessa introdução não só trouxe um contexto real e pertinente ao tema, que era sobre saúde pública, como na mesma frase em que ela contextualizou, ela também já se posicionou. Ou seja, o modelo preventivo de saúde pública não está sendo eficaz no controle de ciclos epidêmicos. Tem ciclo epidêmico como palavra-chave aqui, tem modelo preventivo de saúde que ela colocou aqui. Então, abertura perfeita. É o momento em que o corretor olha para essa introdução e entende. Essa candidata entendeu qual é a proposta e ela conseguiu contextualizar sem se perder. Então, fez a sua frase do contexto, coloque, vou até colocar aqui, use as palavras do tema na própria construção mesma da sua contextualização. Então, enquanto Maria Roberta nos explicava a respeito do SUS, ela já trouxe ciclos epidêmicos, modelo preventivo de saúde, para dizer que ele não está sendo eficaz no controle dos ciclos epidêmicos, e não ser eficaz é meio que quase que uma paráfrase desse choque entre o modelo preventivo. Está perfeito até aqui. Então, trouxe contexto e, de certa forma, já trouxe o problema, porque a palavra central que sinaliza que isso aqui é um problema é de que não está sendo eficaz, né? Dessa maneira, é evidente que existem desafios para o combate de doenças com padrões repetitivos de ocorrência.
devido ao descaso populacional. Para que Maria Roberta escreveu doenças com padrões repetitivos de ocorrência? Porque a gente precisa de uma definição do eixo principal do tema. O eixo principal do tema era ciclo epidêmico. Todos os textos de apoio tratavam disso. Então ela define o que é um ciclo epidêmico, que são as doenças com padrões repetitivos de ocorrência. Você precisa abrir uma brechinha, nem que seja uma expressão entre vírgulas, algo pequenininho, para você definir para nós o que é o problema, ou o que é a realidade que o recorte do tema abordou para você. Definir é parte fundamental de introduzir uma redação. Então, problematizou, contextualizou e definiu com esse pedacico, esse caquito de frase que já foi suficiente para revolucionar a introdução dela. Então, até aqui está impecável. Está impecável, não tem onde colocar defeito, né? Pergunto para você, o posicionamento, o julgamento sobre essa realidade já está embutido no que ela discutiu até aqui? Eu desconfio que está, né? Quando ela diz que não está sendo eficaz, já é um julgamento e existem desafios para o combate disso, né? Devido ao descaso populacional. Toda vez que você cita desafio, problema, dificuldade, crise, dentro de uma redação você precisa contar qual é. E ela coloca devido ao descaso populacional. Então, não tenho onde reclamar dessa introdução até aqui. As palavras-chave do tema, todas incluídas, nenhuma palavra-chave ficou fora do lugar. E aí vamos ver os tópicos que ela estabeleceu. Desse modo, a falta de acesso à informação permanente e a relativização das prioridades são os principais agravantes desse impasse. Ou seja, nosso corretor já sabe que essa falta de acesso é o assunto do segundo parágrafo e a relativização das prioridades é o assunto do terceiro parágrafo. Provavelmente, em alguma base dentro dos textos de apoio, esses assuntos tinham sido abordados. Não sei exatamente se o desenvolvimento alcançou a qualidade da introdução, mas a introdução até aqui sem defeito nenhum. Se você for marcar as palavras-chave, onde é que elas apareceram? Apareceram aqui no modelo preventivo de saúde pública, apareceu o ciclo epidêmico aqui, o choque veio na forma de desafios, não é? Para o combate. Então, está tudo incluído, sem defeito, introdução perfeita. Você percebeu que é simples? Veja que, por exemplo, quando ela menciona o SUS como contexto, ela não veio explicar que o SUS foi elaborado a partir das prescrições da Constituição Federal que previam saúde pública como direito universal, né, dentro da redemocratização do país. Não é para dar aula. É só para você contar, o problema está aqui no meio disso. O problema com o ciclo epidêmico está no meio do SUS, que serve para gerar um modelo preventivo de saúde, mas que não está dando conta do serviço. Pronto, mais nada. Então, introduções menos ambiciosas assim, simples, sem muita explicação, são aquelas que dão mais resultado e dão mais nota. Porque o foco da introdução não é a qualidade desse repertório, é só um contexto que seja mesmo sobre o tema para inseri-lo aqui. Porque o protagonista da introdução é o tema, é o problema, sabe? É você deixar o problema claro. Então, por isso, mesmo simples, pequenininha, 5 linhas e pouco, né? Porque para virar para 6 ali foram só 2 palavras e meia, bem petitico, garante tudo, dá resultado perfeito. Aqui você deve ter percebido também que todos os períodos foram abertos com conectivo, temos um dessa maneira, temos um desse modo, conectivos são fundamentais, tem que aparecer, né? E veja que ela acabou organizando só em 3 frases, não em 4, porque o posicionamento já estava claro na própria exposição do problema. Então as 3 frases já garantiram resultado perfeito, certo? Isso aqui que ela usa sobre o SUS pode ser um coringa na sua vida. Porque veja só, quando você trata de leis no Brasil,
todas elas, de forma praticamente irrestrita, são muito boas no papel e muito falhas na execução. Então sempre dá para você recorrer a alguma lei que tenha a ver com o recorte do tema. De um Sistema Único de Saúde, de um Código Florestal, de um ECA, né, de um Código Civil, de um Código Penal, que embora sejam estruturas fundamentais para a organização do setor, não funcionam a contento no que diz respeito ao problema fulano de tal. Sempre dá para fazer essa contextualização de contraste, funciona perfeitamente. Você pode abrir todos os textos com isso, porque vão te permitir inserir o problema com perfeição. Então, dá para copiar Maria Roberta, todas as frases dela são versáteis para qualquer tema que você for usar. Vamos dar uma olhada na próxima? Deixei aqui de Dona Gabriela Branquinho, que só tira acima de 960 ao longo dos anos. É 960, é 980, as redações são as melhores. E ela sempre usa o mesmo padrão de texto, são as mesmas redações, para mim, nas provas. Então é sinal de que ela conseguiu estabelecer um bom padrão. Vamos ver o que ela produziu? Então ela diz que a Constituição Federal de 88 certifica que todos são iguais perante a lei, sem restrição de qualquer natureza, e garante a promoção e o incentivo da educação de qualidade como um direito inalienável no país. Aqui eu acabei me esquecendo de ler, o tema era sobre analfabetismo funcional e o aprofundamento das desigualdades. A pergunta maior que eu creio que a gente precise fazer é: essas palavras do tema já apareceram aqui dentro dessa primeira frase, que serve para contexto? Não, não apareceram. Deveriam ter aparecido? Deveriam ter aparecido. Então, Gabriela certamente teria uma introdução mais segura se ela tivesse escrito que a Constituição Federal de 88 certifica que todos são iguais perante a lei, sem restrição de qualquer natureza, e garante a promoção e incentivo da educação de qualidade, inclusive da alfabetização funcional, como um direito inalienável no país. Vale a pena, gente, abrir uma brechinha, um pedaço de frase, um elemento entre vírgulas, uma explicaçãozita extra para você encaixar palavras do tema. Palavras do tema são a coisa mais importante quando se trata de redação, porque tangenciamentos, fugas do tema são erros muito graves, são considerados problemas muito sérios, e a gente sabe que essas redações não são corrigidas no dia de prova com tanto apreço assim, com tanta minúcia, para o corretor pensar: mas na próxima frase ela traz a informação. Não dá para confiar, então já insere. Dá para abrir o repertório, usar o repertório para abrir o texto, tranquilo, dá para fazer. Dá para incluir nesse repertório, coringa ou não, o tema da redação, e você deve fazer isso o quanto antes. Bom, no entanto, é falho esse princípio democrático, dada a sua falha execução visível na alta taxa de analfabetismo funcional no Brasil e no aprofundamento das desigualdades, o que prejudica o pleno desenvolvimento dos cidadãos, já que não conseguem realizar atividades que exigem maior raciocínio e interpretação. Uma frase meio longa, toda vez que as frases ficam longas demais, os problemas gramaticais começam a aparecer, como esse falho e falha aqui, ou a falta de vírgula aqui, antes do dada a sua falha. Perigoso. Evitem as frases que esticam demais, que se desdobram demais em explicações. É melhor você trazer de forma mais simples, para evitar transtorno, né? Então aqui, talvez nós pudéssemos dizer que, no entanto, é falho esse princípio democrático. Vamos ver, dada a pouca execução visível, pouco visível, na verdade, né? Já que tem uma alta taxa de analfabetismo funcional no Brasil. E aí seria mais interessante, em vez de só replicar o tema aqui, seria o caso de relacionar o tema, de dizer, na alta taxa de analfabetismo funcional,
o que aprofunda as desigualdades. E isso aprofunda as desigualdades, aprofundando as desigualdades, né? Já que o analfabetismo funcional gera exclusão. Então, seria bom. É uma falha muito grave? Não, não é. O tema apareceu, vieram problemas claros, né? Não conseguem realizar atividades que exigem maior raciocínio, não é? A única coisa que eu senti que faltou aqui foi a definição do tema. O que é analfabetismo funcional? Poderia ter vindo. É importante que venha. Então, definir o tema é um elemento que prova que você o compreendeu. Então, foi o único detalhe de que eu senti falta nessa construção. Onde nós poderíamos incluir? Para ser franco, eu incluiria na primeira frase. Vamos reelaborá-la? Ficaria: a Constituição Federal de 88 certifica que todos são iguais perante a lei, sem restrição de qualquer natureza, e garante a promoção e o incentivo à educação, inclusive contra o analfabetismo funcional, compreendido como a falha na percepção de mundo ou a falha nos processos de leitura e compreensão, apesar de um processo de educação formal. Já tem a definição ali. E sabe, na primeira frase, você já garantir essas coisas que são consideradas tão vitais, vale a pena, sabe? Porque você não pode confiar que o corretor vai ter paciência de procurar essas informações na sequência do texto. Traz logo, traz cedo, já problematiza e já conta para nós do que o problema se trata, para não ter risco de ficar de fora. Então, essa aqui, Gabriela deixou 2 fios de cabelo fora do lugar. Despintou um pouco a introdução. E a introdução precisa ficar na régua. Não pode faltar uma minúcia dessas dos elementos mais fundamentais. Definir é importante. Mesmo que sejam coisas que pareçam óbvias, é importante definir. Vamos ver a sequência. Nesse prisma, 2 aspectos fazem-se proeminentes: a baixa credibilidade na capacidade de ensino das escolas e a falta de adaptabilidade das instituições educativas às transformações sociais da modernidade. Então, tranquilo. Aqui, a única coisa que eu criticaria, que eu pensei também na redação de Maria Roberta, mas vou verbalizar aqui na da Gabriela, é que os tópicos precisam envolver áreas do conhecimento diferentes ou vivências sociais diferentes. E aí veja, você percebeu que esses 2 tópicos tratam ambos da escola? Credibilidade e capacidade de ensino das escolas. Adaptabilidade das instituições educativas, que é a escola também. O ideal, no entanto, é que se um parágrafo trata de escola, o outro precisa tratar de outra coisa. Precisa tratar, sei lá, do governo, ou do comportamento das pessoas, da forma como elas mesmas aderem ao sistema de educação, né? Enfim, outra área. Evite deixar os tópicos com áreas parecidas, envolvendo os mesmos lugares. Eu sempre recomendo que o ideal é que um dos tópicos envolva comportamento. Como as pessoas agem em torno disso? Elas são alienadas? Elas sabem o que é analfabetismo funcional? A pessoa que é analfabeta funcional tem consciência do próprio analfabetismo? Daria para tratar disso, né? Até porque não há muita consciência desse cenário. A maioria das pessoas nessa condição acredita que sabe. E por isso não procuram alteração do quadro em que se está, né? E aí, a outra tese, fica legal você tratar de uma questão mais ampla, que envolva alguma instituição. Então, comportamento e institucional, ou seja, sobre como o governo trabalha, como a escola trabalha, como o sistema econômico atua nisso, como as empresas lidam com funcionários analfabetos funcionais, outra área, sabe, do conhecimento, outra dimensão da vida em sociedade. Isso evita que haja choque entre os tópicos que você está discutindo e torna a argumentação um pouco mais ampla, para não haver risco de falha na progressão argumentativa. Então, vale a pena pensar nisso, sabe? E vai acelerar um pouquinho a definição das teses quando você for fazer. Inspirada, claro, pelo que os textos de apoio já sinalizam. Aqui eu senti que ficou muito próxima. Certinho? Então, Gabriela vai pensar um pouquinho
em definir o tema, porque é importante. Faltou um pouquinho aqui. E vai pensar um pouquinho melhor na construção dos tópicos também, para não haver risco de choque entre as abordagens dos 2 parágrafos de desenvolvimento. Vamos ver o que o senhor Caio escreveu? Caio também já segura 980 em edições e mais edições do Enem, e tem as melhores notas por aqui. Então ele não costuma falhar na construção da introdução, e veja só, com Coringa. Coringa não está datado, não perdeu lugar, é a mesma Constituição Federal que Dona Gabriela recorreu, é a mesma que ele recorreu também com outro tema. Era violência nas escolas brasileiras, desafios e soluções. Vamos ver como ficou? Então, embora a Constituição Federal, promulgada em 88, preveja garantia plena de direitos, como segurança e educação para todos, a sua execução, infelizmente, não alcança toda a população. No caso, a palavra educação remete à escola e a questão da segurança remete à violência, né? Então, por enquanto, tá tudo bem. Poderia ser melhor se na mesma frase já houvesse, sei lá, alguma palavra mais óbvia do tema. Talvez não violência e escola, já que estavam pré-ditas aqui com outros termos, mas talvez o desafio ou a solução, colocando que a sua execução infelizmente não alcança toda a população e se converte em desafio, né? Ou cria necessidade de soluções, só para não deixar a palavra-chave do tema de fora da primeira frase. Essa primeira frase é fatal, precisa ter tudo. Bom, nesse sentido, o problema envolvendo a violência nas escolas brasileiras, como os ataques violentos, é prova irrefutável disso, minando a cidadania, não tem crase aqui, e com isso é preciso soluções para resolver esse desafio. Aqui tome cuidado para não definir violência com violência, né? Ver violência com ataque violento. Tá meio a falha é falho que a Gabriela escreveu, meio perigoso. Valia a pena tentar definir violência nas escolas de uma forma que não fosse a própria palavra violência, né? Talvez com os ataques terroristas ocorridos nos últimos anos, como o cenário do bullying e da violência simbólica, que já se tornou banalizada, qualquer outra definição que não usasse a própria palavra do tema para definir, né? Porque dizer que violência é violenta fica meio a chuva é molhada, né? Então, é necessário definir, só tome cuidado para você definir de forma produtiva dentro do parágrafo. O repertório, como remeteu diretamente ao tema, está validado, é pertinente, é real, né? Não é frase feita, tá vendo? É um coringa, serve para tudo, mas o jeito de colocar a garantia plena de qual direito é um direito que diz respeito ao tema, isso faz com que garanta a pertinência, sabe? É o ponto de virada para a introdução funcionar com qualidade. Bom, deixa eu ver o que mais. Inseriu aqui, é preciso soluções para resolver esse desafio, soluções e desafios, né? Aqui, vale a pena, é preciso soluções, tais quais, defina a solução, é esse desafio, como, defina o desafio. Tudo que você puder definir sobre o tema, na introdução ainda, é melhor para você. Bom, diante disso, é fundamental a discussão sobre a banalização da violência e sobre, paralelismo deixou a desejar aqui, e sobre a falta de política pública efetiva para esse tema, né? Aqui eu creio que Caio acabou conseguindo separar os tópicos entre comportamento e institucional, né? A banalização da violência é uma pauta de comportamento e a falta de políticas públicas é uma matriz institucional. Assim, os tópicos não chocam, trazem abordagens distintas sobre o tema, garantem uma argumentação de qualidade. Então aqui ficou bacana, né? Então, creio que a falha na construção tenha sido em como definir, a definição ficou muito rasa e outras palavras do tema foram só encaixadas sem que elas mesmas fossem definidas também.
Vocês perceberam que em nenhuma dessas redações houve uma frase específica para o posicionamento, porque o posicionamento já estava embutido na abordagem, né? No jeito de dizer, é prova irrefutável disso, minando a cidadania. Esse tipo de menção que deixa claro que é um problema, que é um drama, que é ruim, já é o posicionamento, vem embutido no jeito de dizer, certo? Então, tá fácil, não tá? São redações boas, estão aí bem na sua cara para você copiar, dá para você usar todas essas referências dentro do seu texto, funciona 100%. Agora eu quero que você me conta o que está faltando para você colocar a sua redação no lugar. Você precisa de contextos coringa para essas introduções? Pra você ter sempre um repertório para usar? Você precisa de uma aula te mostrando como mobilizar esse coringa para fazer com que ele seja pertinente e real sobre o tema? Me conta o que está faltando na sua. Ou melhor ainda, me mostre sua introdução para que eu diga para você o que está faltando. E assim eu consigo colocar sua introdução entre as introduções 1000 das provas para as quais você vai concorrer. Estamos conversados assim? Estou esperando o seu texto, quero avaliar, estou ansioso para ver, para a gente colocar essa introdução no lugar. Combinado?